Agora são 4 horas e 40 minutos em Ubá, a cidade mais carinhosa de todo o Brasil. Está começando no Show da Tarde, Momento Jurídico, com o Dr. Egídio Freitas Moraes Júnior, do escritório Bianchini e Moraes Advogados. Hoje com o convidado, Dr. Silvio Magalhães Carvalho. Dr. Egídio, boa tarde. Boa tarde, Bianchini. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Show da Tarde, do quadro Momento Jurídico. E um abraço especial para o nosso convidado de hoje, o Dr. Silvio Magalhães Carvalho, que anuiu com o convite em estar aqui hoje, esclarecendo alguns assuntos de interesse e de importância para os ouvintes. Na realidade, quem agradece sou eu. Estou muito honrado aqui com o convite do Egídio. Agradeço também ao César Brito e o Bruno Reis, porque estão lá na minha falta no escritório, né? Enquanto eu venho aqui visitar essa terra afetuosa que é Ubá, né? A terra da manga mais gostosa do Brasil, né? Com certeza. Doutor Egídio, o tema de hoje então... O tema vai ser sobre danos morais. Eu procurarei abordar esse assunto, que aparentemente é simples, é muito comentado, mas nós vamos observar que ele tem uma amplitude, uma abrangência muito maior. E procurar também abordar para os ouvintes quais situações em que os nossos tribunais, os nossos julgadores têm entendido caber a indenização por danos morais, em quais situações que não, as modalidades existentes, esclarecer quais tipos de situações que são pacificadas, são consideradas pelos nossos julgadores como situações cabíveis para esse tipo de condenação, em quais áreas do direito ela tem sido mais aplicada, qual o seu objetivo. Então esses esclarecimentos vão ser abordados aqui hoje, vão ser quebrados alguns mitos, e eu tive a honra de ter a oportunidade do entrevistado Dr. Silvio Magalhães Carvalho, um advogado conceituado em Belo Horizonte, um advogado bem experiente, bastante estudioso. Ele é integrante do escritório César Brito, Reis, Figueiredo e Carvalho, inclusive também escritório este, que é parceiro do escritório Bianchini Moraes Advogados. E eu tive a oportunidade, nesse meio tempo, nesse período de parceria, esses 2 anos de parceria, em travar algumas conversas com o Dr. Silvio Magalhães Carvalho, que é o nosso entrevistado de hoje. E eu gostaria de aproveitá-lo, trazê-lo aqui para o programa, para poder explorar um pouco do seu conhecimento e, consequentemente, brindar os nossos ouvintes com mais esse conhecimento, que certamente vai ser passado aqui hoje. Vamos então entrar no tema de hoje, doutor Egídio? Sim, eu gostaria de perguntar ao nosso entrevistado o que seria danos morais. Olha, Egídio, o Bianchini é uma questão que ainda é muito discutida, tanto na doutrina quanto nos tribunais. Até porque essa questão dos danos não econômicos são aqueles danos que não violam o patrimônio que pode ser traduzido em moeda corrente. Ele está evoluindo todo santo dia, né? Tem um novo estudo e tal. Mas, basicamente, é considerado um gênero chamado dano moral, aqueles danos que eles não têm uma correspondência econômico-financeira direta. Por exemplo, quando morre um pai de família, por exemplo, há um dano material pela perda do provedor, muitas vezes ainda. Então, é a perda da renda, não é? A perda do amparo físico e etc. Né? Mas há também uma perda de cunho afetivo, não é? Como você está falando da cidade carinhosa, uma perda, uma dor, um sofrimento das pessoas ligadas a ele. Esse seria, no caso, então, o primeiro caso, a primeira perda é o dano material, a perda da renda, e o segundo seria o dano moral. Quando uma pessoa, por exemplo, afronta a outra, é uma coisa que é muito importante para os latinos aqui, que é a hombridade, a honra. Se alguém dá um tapa no rosto de outra pessoa em público, assim, e existe um dano moral muito maior
do que o dano físico experimentado para a pessoa que tomou o tapa, mesmo que o tapa não tenha sido forte, etc. Então, esse dano extrapatrimonial, que não corresponde a um valor financeiro e econômico, é o dano moral. Agora, com a evolução dos estudos, chegaram a espécies desse dano moral que são muito peculiares. O dano estético, né? A perda da beleza, a deformidade, a perda da funcionalidade do corpo, né? Que às vezes é chamado de dano corporal também. Um dano que tem sido estudado muito, e eu já vinha escrevendo a respeito disso, sem conceituar, que é o dano existencial. Por exemplo, um trabalhador que durante anos, às vezes décadas, ele é privado do tempo livre e legal dele pela imposição do empregador de horas extras. Então o cara trabalha aqui, ele deveria trabalhar 8 horas por dia, ele trabalha 10, 11, 12 horas, não é? Ou como no caso dos bancários, por exemplo, que eu cheguei a presenciar, em que a jornada seria de 6 horas, quer dizer que ele teria um tempo livre e legal imenso, né? E ele trabalha 10, 12 horas por dia. Então há um sequestro da vida desse trabalhador, que tem que ser indenizado também. Quer dizer, não é só o fato de não pagar o trabalho excessivo, e a perda do tempo com a família, e a perda do tempo com a comunidade, com a vida religiosa, o estudo, etc. Entendeu? Isso tem sido uma preocupação nos últimos anos. E seria, no caso, uma perda social. Social, um dano social que também é estudado, exatamente. O dano psíquico e etc. Então, são essas variedades assim. E por que essa discussão agora? Porque é uma discussão antiga, na realidade. Mas ela tomou um grande impulso no Brasil a partir da Constituição de 88, que consagrou a dignidade da pessoa humana como fundamento da República. Né? Está lá no artigo 1º da Constituição, que é fundamento da República, a dignidade da pessoa humana. E se a dignidade da pessoa humana está garantida pela Constituição e é um fundamento da nossa nação, e ao mesmo tempo a mesma Constituição assegura a reparação integral dos danos, principalmente a imagem humana e tal, então começaram a meditar, olha, não é só a pessoa ficar presa por lesão corporal de natureza leve, como é um caso de uma agressão física leve, que não faz perda de tempo de trabalho nem nada. E a honra? Que valor tem? Não é só pagar a pensão por ter matado meu pai. E a dor que sofremos. Né? E aí, vários estudos têm sido feitos nesse sentido. Por exemplo, um exemplo muito simples, assim, que eu gosto de falar, que ainda não é muito enfrentado isso. Há um certo pudor sobre isso. Imagina que o cara sai de casa com um carro novinho em folha, acabou de comprar o carro. E aí vem um deslocado na contramão e bate e aniquila o carro do camarada. E o carro tem não tem perda total, o que é pior ainda, né? Se tivesse perda total seria mais simples. Então o carro fica estragado, mas ele é reparável. Então a obrigação civil, do ponto de vista material direto, seria simplesmente a de reparar o veículo. Mas o veículo também perdeu preço de mercado, não é? E ninguém discute isso. O carro novo vale muito mais que um carro batido e arrumado. Mas tem também o seguinte, e se a pessoa desce do automóvel, e é comum isso no Brasil, infelizmente, falou, moço, você bateu no meu carro novo na contramão, bêbado, e o cara vira para ele e fala assim, aqui, vá procurar os seus direitos. Como é que é, moço? Vá procurar os seus direitos, me processa. Esse tipo de desafio que revela uma certa intenção de causar dano, um desrespeito, não só com a dignidade do cidadão, o próximo ali, mas também uma afronta ao sistema jurídico como um todo, né? O sistema de leis que temos, do judiciário e tudo. E essas ferramentas, elas são justamente assim, para mostrar que o direito pode ser mais esperto que o torto. Essa que é a ideia
do dano moral e outras ferramentas que existem para coibir esse tipo de esperteza. E eu gostaria de questionar também com o Dr. Silvio, quais seriam os requisitos utilizados pelos nossos tribunais para que o ofensor seja condenado por danos morais? Ou seja, para que haja condenação por danos morais, quais os requisitos? Essa questão é interessante e ela já prenuncia um outro tema. Porque tem um entendimento que alguns danos são presumidos. Então não teria requisito nenhum. Havendo dano, o dever de indenizar nasce automaticamente. É o que esse pessoal do juridiquês chama de dano in re ipsa. Quer dizer, é o dano pelo próprio fato, né? É o caso, por exemplo, da pessoa ser exposta à humilhação, incluída, por exemplo, num cadastro de devedores sem dever ninguém. Então ela vai fazer a compra no supermercado, chega lá, olha, nós não podemos fazer o crediário para o senhor. Não é? Mas por quê? Porque o senhor está devendo. E aí vai olhar, às vezes tem uma inscrição indevida de R$20, né? Uma bagatela, mas o cara perde o crédito. Isso é um dano moral que, mesmo que a pessoa nunca se depare com a situação efetiva de ir no supermercado e ter o crédito rejeitado, os tribunais têm entendido que simplesmente por ser incluído indevidamente no cadastro de devedores, já há o dano presumido. Mas é uma circunstância atípica. É o caso também da morte do pai. Presume-se que o filho sofra um dano moral pela perda do pai, embora seja questionável pela fragilização das ligações familiares de hoje em dia, né? Há filhos e pais que nem se dão, né? Mas é presumido. Mas em circunstâncias normais, são 4 elementos basicamente que definem a indenização, o dever de indenizar e o direito de ser indenizado. O primeiro é a existência efetiva de um dano. Porque às vezes há até um ato que é injusto ou ilícito, mas ele não chega a causar dano a ninguém. Então, também não tem que indenizar. Então a primeira questão é o dano. Em segundo lugar, esse dano tem que estar ligado a uma ação ou omissão injusta de outra pessoa. Veja bem, uma ação ou omissão injusta. Como seria, por exemplo? Seria omissão de socorro, por exemplo, de um médico, não é isso? Seria omissão de defesa de um policial que está em serviço. Essa omissão, ela, se gerar dano, ela pode levar à indenização. Ou seria uma ação também. É o caso que eu falei, da pessoa, por exemplo, que atropela outra pessoa, que mata, ou uma circunstância também do dano existencial do patrão, que sequestra o tempo livre e legal do empregado reiteradamente durante décadas, entende? Então, o segundo elemento seria, então, ação ou omissão, né? A questão da ação. Em seguida, você teria que ter um ilícito, porque há omissões e há ações que são lícitas. Por exemplo, se alguém me agride e eu, em defesa própria, em legítima defesa, chego a agredi-lo também, mesmo que eu cause dano no outro, não chega a ser uma ação ilícita, porque ela foi feita em legítima defesa, desde que bastante suficiente apenas para repelir a agressão real e iminente, né? É lógico que se tiver excesso, pode haver indenização também. Um outro aspecto também que tem é o nexo de causalidade entre exatamente o ato ou a omissão e o dano efetivo. Por que isso? Porque há circunstâncias que ocorrem independente da vontade das pessoas e dos atos. A morte, a doença, etc., né? Então, por exemplo, um caso que eu cheguei a viver, e posso falar dele porque transitou em julgado há muitos anos e tal. Um cliente nosso era um armazém e armazenava cereais. E, no caso, um produtor rural armazenou milho no armazém. E o milho era semente de milho, né? Então a intenção dele era plantar a semente para ela germinar. Só que ele deixou em depósito tempo longo demais.
E ele acusou o armazém de ter causado a morte do milho. Houve uma perícia e foi provado que nada que o armazém fizesse impediria a morte do milho, porque a morte é inerente aos seres vivos e a semente de milho é um ser vivo. Então não foi nem a ação nem a omissão do armazém que causou a morte ou a não germinação, a queda da taxa de germinação do milho, não é? Que é uma coisa que todo mundo aqui de Ubá tem ideia, né? A semente é um ser vivo, né? Claro. Não é verdade? Basicamente são esses 3 requisitos assim que configuram ou não. Ou é presumido, ou tem que ter esses 4, perdão. Ou é presumido, ou tem que ter os 4 requisitos ao mesmo tempo. Faltou um, o dever de indenizar desaparece. Tá certo. E outro questionamento que eu faço é o que seria a indenização por danos morais por violação à honra subjetiva e objetiva. Na realidade, essa é uma questão interessante. Toda violação de honra, ela é indenizável. A meu aviso pouco importa se é subjetiva ou se é objetiva. Se houve um ilícito, né, uma ação ou omissão ilícita, né, causou o dano, ela gera o dever de indenizar, porque os 4 requisitos foram preenchidos. O problema, quando o dano é subjetivo, o problema é a prova. O que é subjetivo? Subjetivo é o que o sujeito, a palavra subjetivo vem de sujeito, é o que o sujeito sente. E é muito difícil provar o sentimento. Então, às vezes, uma dor imensa, ela é impossível de ser provada. Um outro aspecto também. Já o objetivo seria aquele dano que é visível a qualquer um, que é óbvio, que é aquele que está patenteado, que é o caso, por exemplo, de uma pessoa que toma um tapa no rosto em público. É uma pessoa que é chamada, que é desqualificada por outra pessoa em público. E assim por diante, não é? Porque você viu claramente que a pessoa foi humilhada. Mas, por exemplo, se você tem um caso assim que até chegou a ser discutido em tribunais, uma Amásia, uma amante de um senhor, tinha um caso longo e tal, propôs uma ação de indenização contra o assassino do amante dela, pela dor subjetiva que ela tinha na perda do amante. Veja que a dor que essa senhora sentia era tão grave quanto a esposa que ele tinha formalmente. Porque o amor não tem designação. Eu acredito que ela sofria da mesma forma. Só que o caso deles era secreto e a dor dela ficou subjetiva. Ela não conseguiu externar a dependência psicológica, afetiva, a falta do carinho que aquele companheiro lhe fazia. E perdeu a ação. Mas não quer dizer que ela perdeu, é que ela não tinha o direito. É que simplesmente o magistrado, o judiciário tem limites. Ele é incapaz de perquirir toda a verdade, né? Mesmo que ela esteja ali. Se não trazem provas. Às vezes o advogado tem esse problema. Nós temos muitos casos assim, infelizmente, em que você via que o cliente tinha um bom direito, mas ele não forneceu nenhum meio de prova. E aí a coisa fica no âmbito subjetivo, o magistrado realmente não pode definir. Fazer o quê? É interessante você colocando essa questão da honra objetiva e subjetiva. No caso, eu atuo bastante, você também na Justiça Especializada do Trabalho, a gente se depara muito com essa relação de honra subjetiva e objetiva. Porque no caso da Justiça Especializada do Trabalho, honra objetiva do trabalhador é a imagem que essa pessoa tem junto à sua comunidade, junto ao mercado de trabalho. E dependendo da atitude do empregador, ou no caso dos seus prepostos, isso pode gerar uma repercussão negativa na sua imagem, não apenas com os colegas de trabalho com quem ele convive, mas também com outros empregadores, principalmente numa cidade pequena.
E eu lembro de um caso de uma trabalhadora que foi exposta ao ridículo perante outros funcionários, foi acusada de ladra, foi acusada... E isso gerou uma repercussão negativa que ela dificilmente conseguia arrumar trabalho. E isso prejudicou a imagem dela perante a comunidade, perante o mercado de trabalho. E em decorrência dessa violação à honra objetiva, ou seja, a imagem desse trabalhador junto à comunidade e junto ao mercado, aquele mercado de trabalho, os juízes, né, os magistrados da Justiça Especializada do Trabalho, tanto de primeiro grau quanto de segundo grau, condenaram esse empregador por essa atitude ilícita desse preposto, desse representante, e em decorrência da violação à imagem dessa trabalhadora junto a uma coletividade de pessoas. Porque você colocou muito bem, a honra subjetiva é difícil aferir, porque tem situações que para algumas pessoas são consideradas extremamente graves e para outras ela consegue superar facilmente. Não, e esse exemplo que você deu aí é muito interessante, que veja bem, imagine aqui que num momento aqui estamos eu, você, o Bianchini e o Bernardo. Mas, por uma razão qualquer, todos saem, fico só eu e o Egídio aqui na sala. E eu começo a desrespeitar o Egídio terrivelmente, não é? Se o microfone estiver fechado, o dano é meramente subjetivo. Se o microfone estiver aberto, o dano é objetivo. Essa é a questão da publicidade. Mas não quer dizer que eu possa humilhar o Egídio sem risco de ser indenizado, porque às vezes o Egídio pode fazer uma prova depois da humilhação subjetiva dele. Nós tivemos agora um caso que ainda está em discussão, então não vou revelar detalhes, mas um trabalhador foi humilhado numa reunião fechada na empresa, na reunião fechada. Então, ficou da esfera subjetiva, em princípio, por conta da descrição. Só que um elemento da empresa, saindo da reunião, revelou o conteúdo da reunião em público, justamente para criar a humilhação naquele trabalhador. E aí, o judiciário pode conhecer da questão através dessa repercussão objetiva. Um outro exemplo também interessante, que é vivo, é o seguinte: se você, Bianchini, resolve dar uma festa aí, na sua casa, por exemplo, a comemoração, sei lá o quê, você convida quem você quer. E não há... Você pode até criar uma mágoa, por exemplo, se o Egídio não for convidado. Mas você convida quem você quiser. Agora, se você fizer uma lista dos convidados e fizer um convite com a lista, fizer assim: convido-os abaixo e tal para a comemoração da conquista da Rádio Educadora maravilhosa e papá, que tanto colaboraram com isso, e coloca uma lista enorme, inclusive o nome do Bianchini. Mas aí você briga com o Bianchini, resolve tirar o Bianchini da lista. Em vez de você fazer outra lista, você risca o nome do Bianchini e manda o convite com a lista, com o nome dele riscado para todo mundo. O dano que era subjetivo, se o Bianchini simplesmente não tivesse na lista, ele passa a ser objetivo. Porque você expôs a pessoa a um ridículo, uma humilhação, que vai muito além do plausível. Era óbvia a intenção de machucar. Aí vai ficar naquele no ar, né? Por que razão cortaram o nome do Bianchini da lista, né? É exatamente isso. Todo mundo vai querer o Bianchini na festa. Quer saber por que razão, o que houve, né? Exatamente. E é pior até do que você justificar. Não é? Porque se você faz um ataque desse público, você gera todo tipo de imaginação possível. Numa simples relação, um corte do seu nome pode lhe causar um dano moral muito grande. Pode. Engraçado que esses comentários que vocês fizeram, lembrei de algumas condenações
na Justiça Especializada do Trabalho, inclusive aqui no Tribunal Regional do Trabalho, Terceira Região de Minas, no caso de bancários, pessoas que exerciam cargo de confiança e que, em decorrência da mudança de chefia ou de alguma divergência interna, o seu superior hierárquico daquele funcionário, né, que exercia um cargo de chefia, ele passou a sofrer certas retaliações. Mas quais seriam essas retaliações? Começaram a ser retiradas todas as suas atribuições. E os funcionários observavam o outro sem nada para fazer, lendo jornal o dia inteiro, tendo que cumprir aquele horário, outros exercendo a função de chefia que ele até então exercia. E os nossos tribunais, né, entenderam que essa atitude de retirar abruptamente os poderes, as atribuições daquele funcionário, isso viola a sua imagem, a sua reputação e causa um mal-estar muito grande para ele, um sofrimento. Porque o trabalho, igual a gente estava conversando mais cedo, para muitos é considerado ali o bem mais importante, né, da sua vida. Você retirar as suas atribuições, a sua responsabilidade, aquilo com que ele se identifica perante a sociedade, isso é extremamente prejudicial. É verdade. Essa importância do trabalho também, eu falei no início que a Constituição elegeu a dignidade da pessoa humana como fundamento da nossa república. Veja que coisa interessante. Mas ela elegeu também o trabalho, a função, na realidade, a função social do trabalho como fundamento da república. E olha, veja que importância tem o trabalho. Eu não sei o percentual de pessoas que não precisam trabalhar no Brasil, mas de milhões de brasileiros, assim, eu diria que 99,9% precisam do trabalho para ter todas as coisas que são de boa honra e que podem trazer felicidade a ele e aos seus. A manutenção dos seus entes queridos e a continuidade da sua família, do seu nome, não é? É com o trabalho que a pessoa pode realizar as coisas que ele entende que podem trazer felicidade. É o meio de obter felicidade e satisfação, né? O meio condigno. Então, quando esse bem também é afetado, é muito grave. Por exemplo, uma coisa interessante, nos Estados Unidos, não sei se o Egito sabe, deve saber, mas como é muito jovem, talvez não tenha ouvido essa discussão. Existe a possibilidade de você firmar um contrato de trabalho com cláusula de inação, de não trabalhar. Você pode fazer isso. Que é o seguinte... Estranho, né? É estranho, mas é fácil entender. É o seguinte, você tem, por exemplo, duas empresas que são concorrentes no mesmo mercado. E um gerente muito hábil de uma das empresas percebe que quem desestabiliza mesmo, o cara mais forte da outra empresa é um determinado vendedor, que é sagaz. Ele tem 90%. Se ele conseguisse cooptar esse cara, ele ganharia a concorrência. Ele teria uma vantagem imensa sobre o concorrente. Ele traria o sujeito para o seu lado, ele não participaria, mas também o outro não venderia. E olha só o detalhe. Isso aconteceu, na realidade eu não vou dizer os nomes, mas aconteceu no Brasil, inclusive, tá? Aí ele vai lá e faz uma proposta pro cara. E chega assim e fala assim, olha, quanto você quer para trabalhar para a nossa empresa? Você sai, eu pago inclusive que você vai perder pedindo demissão. Pago 40% que você tiver no fundo de garantia, as verbas rescisórias todas. Você pede demissão e vem para cá. Eu falei assim, olha, eu quero, se você pagar 20% mais do que eu ganho aqui, eu vou. Então, quanto que você ganha aí? Aí, quando ele falou o salário que ele ganhava na outra empresa, o gerente apavorou. Por quê? Porque esse vendedor, ele ganhava aproximadamente o dobro do que todos os outros vendedores da região. No direito do trabalho, o trabalhador que faz a mesma coisa que o outro tem que ganhar o mesmo salário. A não ser que haja mais de 2 anos de atividade na função e os tribunais inteiros na mesma empresa. Então, se ele fosse contratado, ele não teria que dar um aumento ou pagar aquele salário grande só para ele. Ele teria que dar um aumento para todos os futuros colegas dele da empresa nova para onde ele vai.
Então, qual é a solução? Ele leu e tal e viu que falou assim, eu vou fazer um contrato de nação. Eu vou te pagar isso, mas não para trabalhar, para você ficar em casa. No Brasil isso não pode. Por quê? Porque é ilícito. Porque ganhar sem trabalhar no Brasil não pode ser feito, que é o locupletamento sem causa. E mais ainda, a mais grave punição que você pode dar para um trabalhador no direito do trabalho brasileiro é a suspensão de 15 dias, que é justamente retirar ele do trabalho. Então, quando você priva o trabalhador, principalmente das circunstâncias humilhantes, como o Egídio falou, eu tive uma experiência assim também, uma grávida foi reintegrada à força pela justiça, e o empregador a colocou sem função e sem nem cadeira para sentar. Não é? Então, é um caso típico de dano moral, que atinge a subjetividade, mas se objetiva, porque todo mundo presencia a humilhação que a pessoa está sofrendo. Não é? Sem dúvida. E como os nossos tribunais têm feito o cálculo no arbitramento dessas condenações por danos morais? E outra questão, a situação econômica da vítima e do ofensor é levada em consideração no momento do arbitramento dessa condenação? Olha, essa é a pergunta mais difícil que nós temos sobre a questão do dano moral. Quantificação, ou como alguns doutrinários chamam de metrificação da indenização. Na realidade não existe um consenso. É confuso ao extremo. O que se diz na doutrina e na jurisprudência é que você leva em consideração uma função que eles chamam de dúplice da indenização por dano moral. Dúplice que seriam duas finalidades. Uma é a reparação do dano, que rigorosamente é impossível. Como é que você vai reparar a perda de um pai? A perda de um filho? Não é isso? A perda de um membro. Não tem como reparar a dor moral sentida nessa circunstância. Então seria um consolo. Seria como se o Estado julgador dissesse assim, olha, eu sou solidário contigo e eu não concordo com o que ele te fez. Na verdade é isso, é uma compensação. Né? Você não consegue reparar o mal, mas você dá uma compensação. Fala assim, olha, eu não posso te devolver seu braço, mas eu vou condená-lo a te dar uma indenização que vai te confortar, que vai mostrar que o Estado brasileiro, que representa a sua comunidade, é solidário com você. E reprova o que ele fez. Essa é a circunstância. Então, essa reparação tem que ser proporcional à dor. Ou seja, se uma pessoa perdeu um dedo, não é a mesma dor que a pessoa que perdeu a perna. Ou se eu perder essas pernas horrorosas que eu tenho, não é a mesma coisa do que uma Sofia Loren perder uma perna. Não é a mesma coisa, a dor é outra. Ah, mas o ser humano vale a mesma coisa, mas pernas para ela é muito mais importante do que para mim. Um jogador de futebol, por exemplo. Exato, exato. Um pianista, os dedos. Não é? Um dedo para mim não vai fazer uma falta danada, mas para um pianista, para um violonista, não é isso? Enfim, é esse o fato. Né? Mesmo com o avanço da tecnologia, que a gente vê caso aí de um atleta amputado que competia correndo de igual para igual com os atletas não amputados. Mas o fato é isso, então você tem que considerar a dor. Mas por outro lado, você tem que levar em consideração também a capacidade econômica financeira do ofensor. Né? Agora, e isso é que a doutrina da jurisprudência tem falado. Eu acho que isso é certo, mas é pouco. É pouco. Eu acho que temos que também averiguar o grau de culpa em sentido amplo ou em sentido estrito. Porque a culpa ela tem dois aspectos assim, a culpa em sentido amplo tem dois aspectos. O que é chamado por nós advogados de dolo, que é a vontade de causar o mal, entendeu? E o que a gente chama de culpa, que é o mal que não é desejado, mas podia ser evitado se a pessoa não fosse negligente, imprudente ou imperito. Entende? Então, por exemplo, assim, se eu não tenho habilitação para dirigir, não sei dirigir, saio dirigindo o carro e atropelo uma pessoa, isso é culpa. Mas se eu sou habilitado, e eu tive um caso assim,
é um caso interessante. Um moço descia, uma senhora descia uma ladeira, lá em Belo Horizonte, uma rua até famosa, Carangola, lá no Santo Antônio, que é bem íngreme, em velocidade compatível com a via, ela não estava correndo não. Podia andar 30 km, ela estava uns 30, 40 km, uma velocidade que podia andar. E um rapaz, ele veio no cruzamento, ele tinha que respeitar a preferencial que era dessa senhora. Ele olhou e falou assim, dá tempo de eu passar. Então ele passou violando a preferencial. Ele errou. Só que essa senhora, bastava que ela encostasse o pé no freio para evitar a colisão. Mas ficou provado pelas testemunhas que ela não acionou os freios, apesar de haver tempo para isso, porque era bem visível. Em virtude disso, eles colidiram, o carro dele foi arremessado contra o muro de uma casa onde tinha uma pessoa que se feriu e etc. Durante a coleta da prova, o advogado do rapaz perguntou para ela assim, mas por que a senhora não acionou os freios? Ela disse assim, eu estava no meu direito. Então a vontade dela foi obter a colisão, ela podia ter evitado o mal. E não usou da sua obrigação que era evitar. Evitar. Isso eu acho que tem que ser considerado na fixação da indenização também. Muitas pessoas estão ali apreciando aquilo ali e acham que só porque aquela senhora estava na via preferencial que o rapaz que entrou na frente estava errado, quando na verdade, se você for interpretar direitinho, você vai ver que o errado ali não era o que todo mundo está pensando que era. É verdade. E aí tem um exemplo interessante para eu ilustrar isso, que eu falei no início aqui do programa, que essa discussão do dano moral não é nova, não. Na Roma Antiga, na vigência de uma lei chamada Lei das 12 Tábuas, contra o professor Valdir Florindo, que havia um cidadão que morava em Roma, chamava Lúcio Verácius. E no parágrafo 9 dessa lei das 12 tábuas está dizendo o seguinte, que aquele que causar o que equivalia hoje a lesão leve à honra de outra pessoa, deverá indenizá-la em 25 ases. 25 ases era uma moeda de prata, assim, valiosa, mas nada assim excepcional, para um cidadão proprietário de terras romano, um dômino, um cidadão romano com direito a voto, que era o caso do Lúcio Verácio. E o Lúcio Verácio, ele desenvolveu um vício, que é estapear as pessoas na rua. Quando ele ia sair andando pela rua, quando via uma pessoa assim, bochechudinha, ele metia a mão na cara da pessoa. E ele andava com um escravo atrás com um saquinho de moedas, saquinho de ases. E aí ele fazia assim para o escravo dava a moeda para ele e ia embora. E a pessoa ia embora, ele não podia fazer mais nada, a lei foi cumprida. Ele bateu e pagou. E aí caiu na mão de um pretor romano que falou assim, olha, o torto está mais esperto que o direito, não pode ser assim. E aí ele calibrou. Ele falou assim, não, a multa vai ser proporcional ao bolso do Lúcio Verácius. E aí a multa subiu, o saco esvaziou e o Lúcio Verácio parou com essa mania de bater na cara das pessoas. Então, por isso que eu digo que tem uma terceira função da indenização. Então tem a função de reparar, tem uma função de abre aspas, sancionar ou punir ou educar aquele ofensor, mas tem uma função social também. Ele falou assim, olha, fiquem vocês avisados, o Estado juiz não tolerará esse tipo de atitude do Lúcio Verácius, viu? Nós faremos tudo para vocês pararem com isso. Isso é uma coisa tão atual. Deixa eu ver, por exemplo, algumas lesões, eu não vou dizer as categorias porque fica muito chato, mas a gente sabe que tem alguns tipos de empresa, alguns tipos de negócio que geram milhares de prejuízos pequenininhos para milhares e milhares de consumidores. Mas entre 2% e 3% dos consumidores procuram o judiciário. Aí as indenizações são miudinhas. Então as empresas fazem a conta, está valendo a pena continuar com a lesão.
E é essa que é a função da indenização, é a ferramenta valiosa que o juiz tem para mudar a sociedade. Né? É interessante vocês colocarem isso, que semana retrasada eu estive conversando com o Dr. Diego Brito, um curso que ele estava promovendo a respeito de direito sindical, direito do trabalho. Nós estávamos discutindo justamente isso, que os nossos tribunais, os nossos julgadores, eles levam muito em consideração no momento do arbitramento a capacidade econômica do ofendido. Muitas vezes trabalhadores, uma pessoa com alto rendimento, normalmente a condenação no valor bem maior. E quando é um trabalhador, uma pessoa mais pobre, essa fixação se dá às vezes em valor menor, porque em decorrência da capacidade econômica. E nós estávamos até comentando casos de empresas em que há um alto índice de doenças ocupacionais e que as condenações por danos morais em valores pequenos. Mas se for analisar, o número de trabalhadores que são acometidos por doenças ocupacionais são grandes. E como nem todos procuram a justiça do trabalho, acaba que essa condenação que porventura é aplicada pelos nossos tribunais se insere dentro dos custos da própria empresa. Não serve de inibidor para que ela seja desestimulada a parar com essa prática ou a melhorar as condições de trabalho para que essas situações de doença ou agravamento de doenças ocorram. E ao mesmo tempo a reparação digna, né? E reparação digna. E outro questionamento que a gente estava fazendo é justamente esse. Esse caráter patrimonialista dos nossos julgadores é ruim, que de certa forma está dizendo que as pessoas mais pobres, elas devem ser indenizadas numa quantia menor, como se a honra das pessoas com menos recursos financeiros fosse inferior àquelas pessoas com maiores rendimentos. É uma crítica que a gente estava construindo em decorrência desse assunto. É uma observação até muito bem feita, né, gente? Sim. É verdade. Outro questionamento aqui que é feito é o seguinte: as empresas, pessoas jurídicas de direito público ou privado, podem ser vítimas, podem ser lesadas em sua honra e imagem e ser indenizadas por danos morais? Com toda certeza que sim. Com toda certeza que sim. Vejam os senhores que, por exemplo, a Rádio Educadora, ela tem um nome. Isso não foi construído da noite para o dia, isso não brota do chão. Não é verdade? Claro. E se alguém, então, agride a honra, essa imagem e isso gera um dano, e aí é um problema, de novo, da prova, porque o dano há de ser objetivo, não é? E não se confunda com a repercussão patrimonial, porque pode ter também uma repercussão patrimonial, né, nesse tipo de agressão. E, naturalmente, a pessoa jurídica vai receber a mesma proteção do Estado brasileiro. Agora, com relação ao que você acabou de dizer, que existe também um posicionamento dos advogados no sentido de ideologizar essa questão dos erros dos magistrados. Tá? Eu não gosto muito disso, eu não estou dizendo que eu esteja certo, até porque eu morreria para garantir o seu direito de dizer sua opinião, e o Diego também, a quem eu respeito muito, apesar de muito mais jovem que eu, aprendo demais com o Diego Brito, um dos mais brilhantes advogados do país hoje no direito do trabalho. Mas o que eu acho relevante é o seguinte, que eu acho que os juízes ainda não entenderam, muitos juízes, né, entenderam sim, a maioria eu acho que entendeu, mas alguns juízes não conseguiram ainda perceber a importância imensa que eles têm na modificação da cultura brasileira, que passa pela respeitabilidade do judiciário. O judiciário no Brasil, ele tem que ser temido pelos canalhas, não é? E amado pelos honestos. Essa que é a realidade. Assim vamos mudar o Brasil. Eu não estou dizendo aqui que a América do Norte seja um paraíso ou seja um lugar maravilhoso, nem desejo morar lá. Registro isso logo de cara. Amo o Brasil e pretendo passar o resto dos meus dias aqui. Mas é fato que eu tenho um pouco de inveja quando vejo um americano
que quando é ofendido, ele vira para o outro cidadão e fala assim, eu te processo. I sue you, eles dizem. I sue you. E a pessoa treme até o último fio de cabelo. E fico triste quando o brasileiro vira para mim e fala assim, me processa. Entendeu? Porque aquela expressão assim... O processo não vai acontecer nada, nunca vai acontecer desdenhosa, né? nada, vai meter. Então, esse é um aspecto da maior importância. Os magistrados não perceberam que essas ferramentas, são 5 ou 6 ferramentas que eles têm, podem mudar o sentido e a respeitabilidade do judiciário. Você poderia dizer que está pensando aí no Renan Calheiros com o Supremo? Também, se bem que com relação ao Renan em particular, eu tenho a dizer para o senhor que é o seguinte, que o Supremo está certo. Eu entendo que um juiz isolado, mesmo da Suprema Corte, não poderia tê-lo tirado. Não poderia tê-lo tirado. Agora, também as agressões que ele vem fazendo à magistratura, aquilo é de uma indignidade imensa. Tremendo, né? Acho também equivocadíssimo quando os magistrados do próprio Supremo se agridem. Em 2 situações nós vimos troca de agressões verbais de baixo nível, né? Sendo televisionado via satélite para o mundo, que é uma humilhação coletiva, né? Um dano moral coletivo. Acho que, inclusive, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal, ainda não se posicionou adequadamente a esse respeito. Outro dia, conversando com um conselheiro vitalício, que é o César Brito, que é meu sócio no escritório, eu falei com ele, eu acho que ele não entendeu exatamente. Eu não acho que a Ordem dos Advogados tenha que ter assento à mesa do Supremo, como o Ministério Público, por exemplo, tem. Mas eu acho que tem que ter um delegado da Ordem dos Advogados do Brasil presente em todas as sessões plenas dos tribunais no Brasil, para evitar esse tipo de indignidade. Agora, o principal é eles verem que, os magistrados todos se conscientizarem, que a razão de ser deles é erradicar os lúcios veráceos. Essas pessoas que dolosamente buscam o mal, ou às vezes não dolosamente, mas por conta do lucro, eles brincam com o dano à moral e ao patrimônio dos outros. São as pessoas que arquitetam. Por exemplo, eu tenho um exemplo assim claríssimo do cotidiano das pessoas. Uma vez, numa reunião, numa empresa para quem eu advogava, estava se discutindo como é que ia resolver o problema das horas extras dos registros dos trabalhadores que eram detentores de cargo de confiança mediana, intermediária. Era um banco, e então quem tem confiança intermediária, a jornada é de 8. Quem não tem cargo de confiança, a jornada é de 6. E quem tem um cargo de confiança do artigo 62 da CLT, que é a linha, na época, a linha 1A, hoje inciso 1, né, que eu sou de outro tempo, mas enfim, do inciso 1 hoje, que é o cargo de confiança extremo, que esse chefe se equipara ao patrão, chefe de departamento, gerente de agência, etc. Como é que ia ser feito? E chegou-se a um consenso de que iam registrar as horas extras nos casos daquelas pessoas submetidas ao controle de horário, mas não ia ser pago. Porque se entrasse na justiça, a empresa perderia apenas o que não prescreveu. Veja que absurdo o negócio dele. Isso é brincar com a vida das pessoas, entendeu? E o judiciário, na época, achava que a gente era herói. Achava lindo. Eu falei, olha, o cartão de ponto deles é corretinho. Aí quando o cara entra na justiça, eles pagam as horas extras, estão registradas no cartão de ponto. Mas por que não pagaram nos 5 anos subsequentes, que a vida do trabalhador estaria muito melhor? Não, interessante você colocar. E aquele trabalhador que exerceu sua atividade por 15 anos ininterruptos, 5 anos anteriores, ficou consumido pela prescrição. Exatamente. E com relação a essa questão do representante do judiciário como agente transformador, eu vou falar agora rapidamente, porque eu sei que nosso tempo já está começando a estourar. Eu lembro de um caso, né, que já até transitou em julgado do escritório Bianchini Moraes Advogados, em que uma trabalhadora ela foi humilhada, achincalhada no seu ambiente de trabalho, mas não somente ela,
É um caso até que gerou uma certa repercussão. O gerente da empresa tomou conhecimento de que um dos vasos sanitários estava com algumas gotas de sangue no banheiro feminino, e ele, junto com outra gerente dessa empresa, determinou que todas as funcionárias daquele setor se despissem para observar qual delas estaria menstruada, nesse sentido. É uma situação muito constrangedora. E o que ocorreu? Nós ajuizamos a ação por danos morais e repercussão à imagem, e teve um dos magistrados da Justiça Especializada do Trabalho. O que ele fez? Ele determinou que aquela sentença que ele condenou a empresa lá, ele fez todo um histórico, que a atitude daquele empregador é de uma mentalidade escravocrata, que enxergava os seus trabalhadores não como sujeitos, como você colocou, mas como objetos, e fez toda essa descrição, arbitrou uma condenação, encaminhou para o Ministério Público do Trabalho para ajuizar, até estimulando a que ajuizasse uma ação por dano moral coletivo. E interessante que ele determinou, isso não foi requerido por nós, ele determinou que essa sentença fosse publicada no site da empresa durante o período de 30 dias, para que todos os consumidores daquela empresa tivessem conhecimento da atitude daquele empregador, até como forma de coibir ela continuar com essa prática nociva futuramente. Olha que coisa pedagógica, educativa, né? Foi interessante a atitude do juiz, né? Então, é interessante. Inteligente, né? Inteligente. Eficiente esse homem. Então, agiu como um agente transformador, não simplesmente indenizou, mas tomou uma postura enérgica por parte do judiciário, com o objetivo de evitar futuramente esse tipo de situação e desestimular que outros empregadores viessem também a cometê-la. No mais, e arbitrou e puniu. Puniu, porque isso aí foi uma punição que ele aplicou ao patrão para mostrar que os direitos dele têm limites. É verdade. No mais, eu gostaria de agradecer o Dr. Silvio Magalhães pelos esclarecimentos, pelo conhecimento jurídico, pelas explanações que nós aqui aprendemos. Eu aprendi muito com suas colocações. Dr. Silvio Magalhães Carvalho, foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Prazer é meu. Gostaria das suas considerações finais, já que nosso tempo ele é um pouco curto, eu estou apertado, eu estou em cima do meu tempo mesmo aqui, não poderíamos continuar. Mas foi um prazer tê-lo aqui. Olha, foi um prazer para mim, e eu queria, aos eventuais advogados que estejam nos ouvindo, eu gostaria de conclamar todos esses colegas que se unam a nós numa atividade política institucional sem cunho partidário e tudo. Nós estamos fazendo um movimento no estado de Minas todo dos Advogados Unidos, para mostrar para a sociedade que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Para a gente trocar informações, ideias, experiências, porque eu acho que os advogados, eles são numerosos, né? São mais de 160 mil em Minas Gerais. Nós temos o dever, por conhecermos o direito, de transformar a sociedade. Acho que a gente convida a todos, não é difícil me encontrar pelas redes sociais e pela internet. Façam um contato para a gente formar grupos de advogados unidos. Muito obrigado. Então tivemos a presença do Dr. Silvio Magalhães Carvalho, no nosso Show da Tarde, no quadro Momento Jurídico. São 5h38.